Graça e paz, irmãos. Mais um domingo, dia 4 de outubro aí, o ano já está findando. Somos gratos a Deus por estarmos mais um domingo aí aprendendo um pouco da palavra de Deus. Quero desejar bom dia a todos os nossos irmãos, as nossas irmãs também. Nós estaremos estudando hoje a quinta lição, que tem como título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Amém? Nós vamos fazer uma oração e vamos iniciar aí a nossa aula. Amém? Oremos. É no nome de Jesus Cristo, ó Pai, somos gratos a Ti por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, de podermos, ó Deus, aprendermos a Tua palavra e podermos aplicá-la, ó Deus, em nossas vidas. Pedimos a Tua graça, a unção do Teu Espírito Santo, Senhor, a Tua bênção sobre os Teus servos que estão ouvindo aí, aprendendo com esta lição nesta manhã. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, esteja conosco, nos guiando, em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos. Amém. Irmãos, o nosso texto áureo ele está em Efésios capítulo 2, versículo 4 e o versículo 5, que nos diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. O nosso texto em classe, Efésios capítulo capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Abre aspas, pela graça sois salvos. Fecha aspas. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém vos se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. A introdução, irmãos. Nesta carta aos Efésios, nós somos ensinados que o poder de Deus foi manifesto em relação ao crente de três maneiras. Primeiro, ressurreição espiritual, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Ascensão espiritual, versículo 6. Poder espiritual, capítulo 2, versículo 7 ao 10. Poder para praticar boas obras e viver a graça de Deus neste tempo e por toda a eternidade. Qual é a nossa condição? A nossa antiga natureza, morta em ofensas e pecados. A nossa condição anterior. Efésios capítulo 2, versículo 1 nos deixa muito claro. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. O que é a ofensa? Ela vem do substantivo grego paratoma, quer dizer literalmente cair de lado, por um passo em falso. Tem um sentido moral. É a ideia tanto de erro incondicional quanto de transgressão voluntária. O que é esse erro incondicional?
Esse erro incondicional é porque Adão pecou e nós, incondicionalmente, recebemos o pecado de Adão. Tá? E transgressão voluntária é quando nós pecamos voluntariamente contra Deus. Isso ocorre 22 vezes aí no Novo Testamento. Pecado, do substantivo grego hamartia, que é o termo geral para pecado. Tem a ideia de perda por não atingir o alvo, ou errar o alvo. É o conceito mais popularmente conhecido. Né? Nós conhecemos que pecado é errar o alvo. Né? Nós estamos, irmãos, contra a lei de Deus e contra a santidade de Deus. Andávamos segundo o curso deste mundo. E quanto a qualquer referência às coisas espirituais, nós não estávamos enfraquecidos ou parcialmente incapazes. Nós estávamos mortos, sem sentido, sem noção às coisas divinamente espiritual, sem olhos para ver e sem ouvidos para ouvir, sem sensibilidade para sentir. Nós éramos inimigos de Deus. Nossas ofensas e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o espírito da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 3 inimigos do crente. 3 piores guias para qualquer vida espiritual: o mundo, o diabo e a carne. O versículo 3 nos diz assim: andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Andaste segundo o curso deste mundo. O que é o mundo? É tudo aquilo que afasta o crente de Deus. Tudo. O diabo. O diabo é o mais antigo inimigo, com vasta influência e controle das tendências, do modismo e movimentos mundanos. É descrito aqui como príncipe da potestade do ar, parecendo referir-se à sua liderança sobre os anjos caídos. A carne é um termo amplo que inclui muito mais do que a lista que citamos acima. Trata-se da natureza adâmica, da natureza caída, que nós nascemos com ela. Isso é a carne. Agora, vivificados pela graça, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O que é misericórdia? Em toda a Bíblia, uma variedade de palavras hebraicas e gregas são utilizadas quanto ao significado ou sentido geral da palavra misericórdia. Entre elas estão os termos como amorosa bondade, em que na Almeida Revista e atualizada traduz como bondade, benignidade ou misericórdia. Ou do hebraico Hanan, quanto a ser misericordioso, ou ainda do hebraico Rihan, tem compaixão, e até mesmo a nossa conhecida palavra neotestamentária do grego charis, ou seja, graça. Misericórdia pode ser entendido tanto para designar o caráter quanto as ações que surgem com consequências do caráter. A misericórdia ela é do maior para o menor. Tá? No caso aí a misericórdia de Deus para conosco. Tá? A misericórdia de Deus para conosco. Vivificados por sua graça. Em Efésios capítulo 2, versículo 5,
estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Há duas forças poderosas que conflitam, o pecado e a graça. A superabundância da graça de Deus traz-nos pelo menos 3 bênçãos. Perdão, Efésios capítulo 1, versículo 9, em que temos a condenação pelo sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Remissão, perdão completo, liberando alguém de uma obrigação ou dívida. Perdão pela graça está ilustrada perfeitamente no filho pródigo, diante do seu pai. Quem busca reconciliação, encontra a graça de Deus disposta a perdoar e ter paz com o pecador. Exaltados por sua graça. Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A graça de Deus nos ressuscitou da morte do pecado para a vida em Cristo, em conexão com a ressurreição de Jesus, e por causa disso, tão grande é a riqueza da sua graça, que a ressurreição de Cristo se torna a nossa ressurreição espiritual. Irmãos, é que eu não quero tomar muito tempo nessa lição, mas essa lição, ela é muito rica em detalhes. Se eu ficar aqui dando detalhes, nós vamos vamos ganhar aí as 2 horas ou mais aprendendo essa lição. Eu fiz um esboço todinho da lição, tá? Mas é muita coisa. O que eu estou passando para os irmãos somente uma pincelada do nosso esboço, tá? Então, se eu estou indo um pouco rápido aí, é porque justamente por causa do nosso tempo, tá? E mais ainda, somos elevados pela sua graça e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A graça de Deus nos fez participantes da exaltação de Cristo. A salvação não vem das obras. Só entendermos um pouco a graça. Certa vez Moody, ele estava pregando na igreja e ele estava falando justamente sobre a graça de Deus, né? A igreja cheia sobre a graça de Deus. E quase chegando no final da sua pregação, ele tirou um relógio de pulso de ouro maciço. E ele ofereceu aquele relógio de ouro maciço para a igreja. Ele falou: tá, irmão, tá aqui, é de graça, pode pegar. Todos os irmãos entenderam que aquilo era só figurado. Então ninguém levantou para pegar o relógio. Aí um garotinho que estava no primeiro banco levantou, foi lá e pegou o relógio e sentou novamente. Os pais do garoto ficou olhando para ele, né? Assim que terminou o culto, os pais do garoto abordaram o pastor e falaram: tá aqui, pastor Moody, o relógio do senhor. Ele falou: não, eu dei para ele. Ele foi o único que entendeu a graça de Deus. Porque a graça nos é dada, irmão. Nós não perdemos a graça. Ela foi nos dada para nós. Quem nos deu foi Deus. Quem entende e crê e aceita é te dada de graça. Uma riqueza, isso é uma comparação efêmera, né? Você comparar a graça de Deus com um relógio de ouro maciço. Mas isso que ele quis ensinar para as pessoas, que a graça de Deus, ela é de graça, ela é nos dada e não é tomada de volta. Tá? Então, nós somos elevados pela sua graça. Ele nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A graça de Deus nos faz participantes da exaltação de Cristo.
Então a graça, né, o favor imerecido, aquilo que nós não merecíamos, irmãos. Nós vivíamos em ofensas, em pecados, em mortos, e Cristo nos vivificou. Foi Ele que foi lá e nos deu vida. Foi uma opção de Deus fazer isso. Nós como mortos, nós não tínhamos reação nenhuma. Você vê um corpo morto em uma urna, você ali pode gritar o nome dele, pode beliscar ele, pode bater na cara dele, ele não tem reação nenhuma, ele está morto. Está morto, assim éramos nós. Nós estávamos mortos em nosso pecado. Mas Deus, pela sua riquíssima misericórdia, pelo seu riquíssimo amor, Ele foi lá naquele indivíduo que estava morto no seu pecado, nas suas ofensas, e Ele vivificou, Ele trouxe a vida novamente sobre essa pessoa. E mais, Ele não só nos ressuscitou, Ele nos exaltou juntamente com Cristo. Nós somos participantes da glória de Deus. Somos participantes, somos co-herdeiros com Cristo. Então, a graça é muito mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos. A salvação, irmãos, ela não vem das obras. Graça como meio de salvação. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé não é um salto no escuro. Não é um ato de risco. A fé é a plena confiança em Deus, firmada e confirmada pela sua palavra. Fé é crer que o que Deus falou é verdade. Por ela nós somos salvos. A definição bíblica de fé é a melhor e superior a quaisquer outra em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo a chama de mistério, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Mistério é algo não revelado. Em termos de significado bíblico, mistério é algo privado de Deus, que Ele revela sobre sua soberania, no tempo dele, a quem Ele quer. Mistério é de Deus. Agora, Ele revela a quem Ele quer. Ele revela quem? Ele revela a nós, que somos filhos, somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Somos vivificados pela graça de Jesus. A fé se manifesta como dom do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, para a salvação. Dons do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo para a salvação. Obras com evidência da salvação, de salvação. Efésios 2:10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Porque somos feituras suas. No original grego a palavra somos feitura sua é poemia. Ocorre 2 vezes no Novo Testamento, em Romanos capítulo 1, versículo 20, quando fala das coisas que estão criadas. E aqui em Efésios capítulo 2. Poemia. Ou pode ser poema, né, de onde vem a palavra poema. O crente é uma obra-prima de Deus, feitura sua. A mesma palavra para o nosso português, poema. Olha nós,
Somos uma obra-prima de Deus. Somos feituras dele. Somos a imagem e semelhança dele. O homem caiu, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, nos vivificou estando nós ainda mortos. Ele nos vivificou e nos fez nós assentarmos nas regiões celestiais. Glória a Deus. O crente salvo é obra do Criador, feito por ele. E esta palavra grega tem um lindo sentido de tecer com os dedos, uma obra-prima de Deus. E somente Cristo nos proporciona isto pelos seus méritos. Somos obras de Deus, feito pelas suas mãos. Criados em Cristo Jesus. O termo criado somente se aplica a Deus, o único todo-poderoso para trazer à existência aquilo que não existia. Somente Deus é poderoso para operar a mudança tão radical do novo homem em Cristo Jesus. Somente Deus. E glória a Deus por isso, que nós cremos e através de Cristo somos vivificados, somos obra-prima de Deus, criados por Deus. As boas obras são consideradas inseparável do homem salvo e regenerado em Cristo. É o que Deus predeterminou ao que cresce, sendo eleito para a salvação. O salvo anda na prática das boas obras. Praticamos boas obras porque estamos salvos. E não vamos ser salvos porque praticamos boas obras. Olha, a salvação é pela fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. E quem foi que preparou as boas obras? O próprio Deus preparou as boas obras para que os salvos andassem nas boas obras e praticassem as boas obras. Então, somos salvos e praticamos boas obras. Não é o contrário, boas obras para sermos salvos. Né? Há algumas religiões que dizem que nós temos que praticar boas obras para sermos salvos. Mas, irmãos, não é mérito de ninguém. É dom de Deus. Então temos que o salvo pratica as boas obras. A expressão operai a vossa salvação, no original tem a definição de trabalhar até o ponto final. Então o que é, irmãos? Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então, nós temos que trabalhar essa salvação até o dia que Cristo voltar. Nós temos que lutar por ela. Então nós fomos salvos através de Cristo, fomos transformados, nascemos de novo através do novo nascimento que está lá em João. De João, quando Jesus ele conversa com Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo, nasça da água do Espírito. Nós nascemos de novo, somos regenerados, estamos sendo salvos, estamos cultivando a nossa salvação e seremos salvos quando Cristo vier em glória buscar a sua igreja, né? O que diz lá na carta aos Tessalonicenses: os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, subiremos juntos a encontrar com Cristo nos ares. Então aí a salvação está completa. Aí não teremos mais problema com o pecado, com o problema do velho homem. Aí a salvação está completa, que diz lá em 1 Coríntios, né, o capítulo 15, que nos fala sobre se revestir da imortalidade, né, se revestir da incorruptibilidade. Isso vai acontecer no arrebatamento da igreja. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que estar lutando pela nossa salvação, para se manter no caminho, para se manter nas boas obras. Porque, como nós falamos, nós temos que enfrentar o mundo, nós temos que enfrentar a nossa carne, nós temos que enfrentar o inimigo das nossas almas, que combate contra nós constantemente, os desejos da nossa carne, que vem
sempre quer aflorar na nossa vida. Nós temos que crucificar a nossa carne com Cristo. Nós temos que lutar contra os nossos desejos, nossas vontades. Então isso é cultivando, mantendo, né, como você cuidar, não assim numa comparação muito efêmera, mas cuidar de uma plantinha. Você planta ela ali, você vai, rega, ela vai começando a crescer, vai crescendo ervas daninhas em volta, você vai lá, tira as ervas daninhas, você vai regando, ela vai crescendo, vai dando frutos. Assim é a nossa vida, né? Nós estamos enxertados em Cristo, que é a oliveira verdadeira. Amém? E nós vamos partir para a conclusão, irmão. A nossa conclusão, ela nos diz assim: pela graça de Deus, não estou na posição de condenado. Ou vamos mudar isso, né? Pela graça de Deus, nós não estamos na posição de condenados. Pela graça de Deus, nós temos direção e não estamos desorientados. Pela graça de Deus, o seu amor está derramado em nossos corações e o medo foi lançado fora. Amém, irmãos? Que todos os irmãos tenham um ótimo domingo. Nós estaremos hoje às 18h30. Que bênção, hein? Estaremos hoje às 18h30 no culto presencial. Estaremos revendo os irmãos. Não vamos poder abraçar, apertar a mão, né? Mas vamos poder dar um tchauzinho de longe. E estaremos lá, se Deus quiser. Tenham todos um ótimo domingo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.